Começou aqui. Rolando. Pode ir na hora que você quiser aí. Tu me aguarda aí, eu só vou pegar um café aqui, é um minutinho. Vice? Tá, você quer pausar Não, aqui? quer deixar rolar, deixa rolar. Ou não? Vice? Deixa. Ah, é um beleza, minutinho beleza. mesmo. Eu só vou botar um café e venho. Aí a gente fala da parte podcast agora pra descer a lenha, pô. Arriar a lenha. Pera aí, Beleza, rapidinho. Eu tive um déjà vu aqui agora, velho. Eu botei esse papel aqui, peguei a caneca do café. Sei lá, parece que já aconteceu isso aqui. Doideira agora. E chovendo, que negócio doido. Mas vamos lá. E aí, povo, olha eu aqui de novo em mais um episódio aqui do Repercuta, dessa vez o 31. Estamos chegando com mais um bate-papo, mas antes de eu falar do convidado, dessa vez um convidado, deixa eu dar aquele recado de sempre. Primeiro te agradecer por estar acompanhando aqui o conteúdo. Quero também chamar a atenção para você, se você ainda não segue a página lá no Instagram, tu tá perdendo, porque eu tô postando uns conteúdos por lá também. E queria muito pedir que você indicasse o Repercuta, se você curta esse conteúdo, que você indicasse para mais alguém, pessoas que tocam ou não, musicistas ou não, bateristas ou não, e inclusive quem também não toca, mas que curte as histórias que eu trago aqui. O Repercuta está disponível nas principais plataformas, a maioria é gratuita. As principais lá que a gente já sabe, Deezer, Amazon, Apple, o próprio Spotify, mas eu também estou presente em várias outras plataformas e agregadores gratuitos, como o próprio Anchor, o Pocket Casts. Muita gente gosta do Pocket Casts, inclusive eu não sabia disso. Rádio Public, Podcast Addict, Overcast, enfim, o Imensidão, Podbean, enfim, as opções são variadas para você que curte podcast e curte o conteúdo que eu estou produzindo por aqui. Tu também pode me mandar uma mensagem, seja pelo Instagram, pelo repercuta.pod ou pelo meu pessoal, o jade.tavares. E também tu pode mandar uma mensagem de voz, se quiser. E vai ser um prazer ter teu feedback por aqui também, tá bom? Vamos lá para esse que é o episódio 31. E tem que contar uma história rapidinha aqui para vocês, porque eu não sei quando você está escutando esse episódio, mas ele está saindo em agosto de 2021, é o mês que o Repercuta faz um ano. Um garotinho ainda, um bebezinho, né? Mas o que é interessante nessa produção toda é que a gente vai conhecendo pessoas, né? E essa coisa do networking, enfim, conhecer pessoas que também produzem, enfim. E no meio disso tudo, participando de grupos, chegou para mim um episódio do podcast de Ux Talk, que é do meu convidado desse episódio. E a gente se aproximou e trocou várias ideias. E o cara, além de podcaster, também é baterista. Então eu digo, porra, tem que chamar esse cara pra cá pra gente trocar uma ideia. Por isso, eu apresento a vocês Pedro Dux, o meu convidado desse episódio aqui do Repercuta. E eu vou conversar um pouco com o Pedro sobre música, sobre bateria, sobre histórias, que eu sempre procuro trazer aqui histórias interessantes, experiências pessoais. E também aproveitei, é claro, para a gente falar um pouco sobre produção de podcast, como a gente vê o cenário de produção. O Pedro é natural de Brasília, agora está residindo em Curitiba. Então também foi interessante saber como é que funciona por lá, quais os objetivos dele, os planos, tanto na música como também na produção do conteúdo com os podcasts. Ele é baterista há mais de 10 anos. E transitou por vários estilos dentro do rock, do hard rock, se enveredou também pelo country e é bastante conhecido lá em Brasília por fomentar uma cena, não só do rock, mas também conhecido pela assinatura do blues, que talvez seja o estilo que o Pedro mais se identifica, e a gente vai conversar sobre isso e você vai conferir isso aqui nesse bate-papo nosso. É isso. Eu conto com você até o final por aqui. E sem mais enrolação, vamos lá, vamos chamar o Pedro para dar início finalmente a mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Forte abraço. Até te apresentar, Pedro, para quem não te conhece. E assim, sempre no começo dos episódios eu gosto de falar como é que eu conheci a pessoa, né? E aí nessa coisa de divulgar o podcast,
grupos e tal, vendo as produções de cada pessoa lá, de cada produtor lá do grupo. Por intermédio de Pedro, me veio uma indicação para participar de um trabalho de conclusão de curso para falar de podcast, exatamente. Aí depois foi que eu descobri que o Pedro foi quem tinha me indicado. É assim que eu abro esse episódio dessa vez, Pedro, e seja muito bem-vindo, velho, ao Repercuta. Cara, uma honra, agradecer primeiramente aí essa honra minha de participar de fato do leque de convidados do Repercuta, né? Cara, eu virei fã do canal, inclusive, porque o nome é sensacional, né? De repercutir mesmo, né? E aí tem a percussão envolvida, todos os aspectos da percussão, né? Que você traz pros ouvintes aqui. E é uma honra estar participando aqui contigo, cara. Então, Pedro, a gente vai falar bastante também das tuas produções. Pra galera que tá ouvindo aqui esse episódio, o Pedro, ele além de baterista, ele tem 2 podcasts também, o The Ux Talk e também o Papo Infinito, né, Pedro? O The Ux é mais no programa de conversas mesmo, né? E trazendo convidados também, não só da bateria, mas mais da música e da arte de forma geral. E o Papo Infinito é voltado pra cultura nerd e pra cultura pop, não é isso, Pedro? Mas como o assunto aqui é bateria, eu quero saber de tu. Quem vem acompanhando já sabe aqui, a primeira vez que tu viu uma bateria na vida, como é que aconteceu? Essa maldição, como é que tu entrou nessa maldição? Diz aí. Agora a gente vai entrar na história mesmo, né, cara? Então, a primeira vez, já que você perguntou primeira mesmo, é engraçado porque eu fui influenciado por um primo mais velho meu, 5 anos mais velho que eu, que ele ouvia bem naquela época, tava rolando muito Faith No More, né? Aqueles rock anos 90 e tal, e ele resolveu ter uma bateria no quarto dele, né? E eu menor assim, acompanhando todo o processo de compra que ele teve. E aí, pô, fiquei aficionado, né? Ele deixava eu tocar, me ensinava uns grooves bem simples, 4x4 e tal, alguma coisa assim nesse sentido. E aí fiquei aficionado pelo som, né, que os tambores davam e tal. Então a primeira vez foi essa, devia ter mais ou menos uns 7 ou 8 anos de idade, quando eu tive essa experiência tete a tete com o kit de batera, né. E aí logo depois, alguns anos depois, eu comecei na música do colégio, tocando baixo, né. Eu me apaixonei pelo instrumento por causa do Sting, até fiz um episódio relacionado a contrabaixo no Jukes Talk, que é o meu podcast relacionado à música, e eu comentei de leve dessa minha paixão por contrabaixo, que veio do Sting, veio do baixista lá do Aerosmith e tal, memória afetiva, né? e aí eu comecei a tocar baixo, e guitarra, então foi aquela loucura de gente pequena, né? Tentando descobrir o lance da musicalidade e tal. E aí o meu irmão mais novo, 3 anos mais novo, começou a fazer batera no mesmo colégio que eu fazia já as aulas particulares de guitarra e baixo, eu ficava misturando, né, com o mesmo professor. E aí o grande Tuca Lima aqui de Brasília, grande batera, ele dava aula pro meu irmão na época. E aí eu ficava olhando aquela interação entre eles, o estúdio de batera era todo bonitão, assim, tinha uma RMV 3 tons, sabe, Jade? Uma RMV 3 tons e 2 surdos, assim, era uma coisa que o moleque olhava e ficava assim, cara, que batera massa, né? Tipo, pô, o cara tem uma batera gigante. A gente vai ver o kit hoje. Mas assim, a gente ficava com o olhão, assim, e eu já sacava um pouco de ritmo, né? A questão rítmica minha era muito bacana. E aí eu falei, cara, deixa eu testar isso aqui. Aí, conversando lá, comecei a tocar, a alugar o espaço do professor, sem necessariamente estar com aula, né, estar tendo aula de bateria, e comecei a tocar umas músicas do Matanza. E aí eu comecei a fazer os grooves e tal, tocando um hardcore, um hard rock, que era a praia que eu gostava na época também. E aí, assim, eu posso dizer que toda essa história de começo que eu contei foi o primeiro contato mais fidedigno com bateria, sabe? E aí, os 15 anos que eu estabeleço do meu ramo profissional foi um pouco depois dessa época que eu conheci aqui em Brasília a galera mais voltada pro blues, né? Então, 2008, mais ou menos pra frente, eu comecei essa trajetória minha aí que eu digo ser, né, de 1 década e meia aí, produzindo, né?
Eu fiz uma banda, né, a Procurados Blues Band, ela foi formada em 2008, e desde então a gente começa a fazer aí um mix aí de R&B, blues, jazz e tal, paquerando também com rock, com smooth jazz, e é um dos grandes legados aí que eu tenho com banda, né, sendo músico. Entendi. Era uma coisa que eu ia te perguntar também, dentro dos estilos que tu transita, e até fazer um parênteses aqui também, pra você que escutou o episódio, eu não vou lembrar o número, mas o episódio que eu gravei com a baterista Natália Rainer, ela é conterrânea do Pedro, e aí depois que eu até conversei com a Natália com relação a você, Pedro, e aí a primeira coisa que ela falou foi: Pedro é uma pessoa muito querida e é do blues, né? Assim, já foi diretamente, ela já te classificou assim, já te colocou dentro desse ramo, né? E aí te perguntar, dentro do blues, o que é que tu curte mais, o que é que tu curte menos, como é que é pra tu? É engraçado dizer isso, porque eu fui pro blues, eu gravitei pro blues, digamos assim, mas por conta da influência de outros músicos, né? Então, assim, eu posso dizer pra você que eu não tenho propriamente um batera de blues favorito, apesar de vários bateras de blues de grandes nomes aí, a banda que acompanhava o B.B. King, né, ser representada por bateristas icônicos. Eu não tenho como preferência um baterista de blues, mas eu aprendi a tocar a linguagem blues, que é o shuffle blues, o boogie-woogie, né? E acabei gravitando muito, tentando me especializar, porque isso é um aprendizado contínuo, né? No shuffle, né? Que é basicamente a tercina ali, né? Que faz... E aí, isso me cativa demais. Então, um cara que eu posso já dizer aqui que trouxe um pouco dessa questão de dinâmica do blues, mas ela podendo ser tocada em vários estilos diferentes, é o Jeff Porcaro, né? E não é necessariamente um batera de blues, mas ele gravou diversos artistas e ele trouxe pra mim essa bagagem. Engraçado que eu conheci ele, ô Jade, quando eu já tocava de certa forma blues, mas ele peregrinando a vida dele, os ensinamentos, porque ele era mais professor até do que artista em si, né? Eu comecei a entender algumas linguagens e fui pegando alguns bateras ali afluentes também, mas eu posso dizer categoricamente pra você aqui que é o Jeff Porcaro, que é a minha grande referência. A gente já conversou em off e dava pra gente fazer um episódio só pra falar do Porcaro, tipo fazer assim, Paixão do Pedro por Porcaro. 5 horas de episódio. Dá pra fazer outro episódio sobre isso, fica a dica aí, cara. Pedro, nas bandas que tu tocou, quais tu pode destacar? E queria que tu destacasse principalmente também boas histórias, sabe? Histórias tipo aprendizados, histórias interessantes que tu queira compartilhar com a gente. Começou em 2008, de fato, né? Foi o primeiro ano de banda. E aí, a Procurados, ela teve vários momentos, né? Várias formações, inclusive, que acarretaram, assim, da gente começar a conhecer uma galera aqui da cidade que tocava em outros estilos. Por que eu tô falando isso, né? A Procurados Blues Band é a minha banda principal, aí eu só vou fazer uma adenda que era, né, porque eu acabei de sair da banda em março, né, por causa de uma movimentação pessoal minha, mas a gente conheceu gente de outros estilos aqui, e é engraçado que nesse meio tempo conheci a Natália Rainer tocando hard rock, metal, por aí, conheci uma galera mais puxada pro country, que aí eu fiz parte aqui do tributo a Lynyrd Skynyrd também, que era uma galera que já paquerava ali com rock sulista americano, tributos a Eric Clapton, né, que é o grande Celso Salim. E uma das bandas que eu mais gosto de comentar nesse meio do caminho são os projetos paralelos, né, que rolam nesse meio tempo. Então eu tive um tributo a Grand Funk, que aí eu acho que dá pra evidenciar a questão da batera, né, porque é o grande Don Brewer aí. Então a gente tinha que mimetizar o vocal com a batera, né? Então esse foi um grande desafio que eu topei fazer com o meu amigo Reinaldo na época, isso aí em meados ali de 2014. Foi uma escola danada, na obrigação, assim, cara, né? Reloginho ali o tempo todo, né? E a voz
junto. E aí, um dos projetos mais recentes também, Jade, é o projeto da The Drivers, né? Só que aí já sou eu no vocal, né? Então eu tenho essa faceta de cantar também. Eu sempre fiz backing vocals nas bandas, onde a gente fazia uma espécie de mistura ali de hard rock com outras coisas, e eu fazia questão, né, de usar a panderola assim pra marcar, porque eu sou baterista, e o baterista quando vai pra voz é engraçado, né? A gente fica enchendo o saco do cara que tá no ofício mesmo de batera, na questão do tempo e tal, do beat, né? E o projeto Mixtape, que foi uma das minhas últimas bandas, que a gente fazia o especial anos 90, né? Então posso dizer que eu fui um cara muito feliz aí de ter passado por diversos estilos aí. Eu quero que você não contou a ninguém. Cara, uma das histórias engraçadas, que não é tão engraçada, não foi engraçada no dia, mas a gente fica rindo, né? Porque essas coisas acontecem por aí. A Procurados Blues Band, a gente teve uma época aqui que a gente tocava muito em festival gastronômico, né? E aí a gente tava naquela cena de shoppings, né? E aqui em Brasília tem muito, não sei se você conhece aqui. Aqui o polo gastronômico é muito, muito bacana. Eu posso dizer com todo orgulho do mundo que Brasília respira a gastronomia assim do jeito que poucas cidades respiram. E aí a gente, nessa de entrar no circuito dos festivais muitas vezes vindo de fora, né, para poder fazer uma edição aqui na cidade, teve um festival de churrasco, que é uma das minhas paixões, que chamou a gente para participar. E aí na tratativa, cara, contrato certinho, tudo certinho, né? Eu fazia questão de ser o administrativo RH / financeiro da banda, então eu era bem chato com isso aí. Fechei o contrato direitinho, e assim, 15 horas pra começar, né, Jade? O som. E aí, aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. 15h30, na verdade, pra começar o show. Aí aconteceu uma coisa que eu nunca esperava, nunca vi em todos esses anos de banda, em tocando festival, tocando em show. A pessoa queria simplesmente, velho, antecipar o show 1h30. E assim, na hora, eu tinha acabado de chegar lá, descarregar minhas coisas, dar aquela respirada, ir lá no camarim, deixar a equipe 1h30 antes. E assim, todo mundo já escalonado, né? Cara, a menina era muito novinha, assim, eu não sei o que aconteceu, cara. Mas o cara no ponto começou a encher o saco dela e ela começou a me pressionar, só que eu não tinha controle da situação, entendeu? O evento super, assim, fora ali do camarim, super massa, assim, um festival mesmo de churrasco, 30 churrasqueiros do país inteiro encontrando, primeira vez que acontecia aqui na cidade, e esse caos no camarim, e a outra banda também, todo mundo no escalonamento ia antecipar. Então tinha a banda de São Paulo, que a mulher já tava brigando com a outra lá, a outra começou a chorar. A mulher do pau começou a chorar, velho. Porque o cara não parava de falar no ponto, né? Que eles estavam usando ponto. E aí, papo vai, papo vem, eu meio que fui categórico, assim, ó, não vou antecipar, porque eu não tenho como pedir pra todo mundo da banda chegar no horário. Eu cheguei porque eu queria aproveitar o evento de alguma forma. Não tô conseguindo aproveitar. E aí, cara, eu só sei que a gente conseguiu antecipar o show em mais ou menos 20 minutos, só pra dar uma média ali, né? Mas não era 1h30, nunca poderia ser. Cara, aí o guitarrista às vezes chegava atrasado, e nesse dia ele chegou atrasado também. Fudeu mais ainda. Só pra, ele cumpriu. Pra variar. Falei, cara, a mulher tá me enchendo o saco já tem 1 hora aqui, velho. Tem como já chegar e tocar sem beber água? Vamos depois, a gente, né? Deu aquela atrasada básica de montar o esquema, porque ele chegou mais ou menos no horário. Então, no horário do contrato, né? Então dava pra montar tudo certinho. Ô Jade, a segunda questão desse dia que aconteceu o seguinte, velho. O cara da mesa começou a estressar, começou a antecipar, e a menina, eu acho que ela estourou, sacou? Ela deu um grito assim do lado esquerdo, assim, do backstage, assim. Vocês! Não. E aí, velho, isso captou nos microfones, porque os microfones já estavam abertos pro público. Então foi questão de 2 minutos, sacou? E aí foi uma coisa que eu nunca vi, velho, que eu fiquei envergonhado pela situação, sacou?
Ou seja, eu tinha que fazer a média, porque tinha fechado o show de uma forma super profissional, inclusive. Eu não ia começar antes da hora, porque estava previsto começar a tal hora. Só que ao mesmo tempo a gente quis fazer uma graça de começar antes, para ver se adiantava a vida deles. Não sei até hoje o motivo deles quererem isso. Mas enfim, rolou esse estresse, cara. E a menina depois ficou super envergonhada com todas as bandas. O cara que tava cobrando isso dela lá não se retratou. Foi uma coisa assim, um momento muito estressante, mas que a gente acaba aprendendo, né? E depois, né? Isso. Porque na hora você tá numa tensão da porra. Você tá puto da vida. Pedro, eu fiquei curioso, velho. Desde o início, desde que a gente começou a conversar sobre a espécie de movimento, né, que você fomentou aí em Brasília, que em 2018, né, que é o BS Blues, né? Você que é membro fundador, se tu puder falar um pouco como é que surgiu a ideia, quem é que tu conseguiu angariar logo de cara pra, enfim, pessoas que acreditaram na ideia também, sabe? Porque eu tô aqui em Recife, a gente tem uma cena nossa, mas a questão de construção de cena, assim como construção de público, né? Tanto para podcast como para música, a gente vive conversando isso também, o quanto é desafiador e é difícil de certa forma, né? Esse debate também rola muito aqui em Recife, sabe? Assim, de uma nova cena, tipo, o que é que vai vir depois do Mangue Beat, aquela coisa toda. Até hoje a gente vive falando disso. E eu queria ouvir de você aí, como é que foi, como é que surgiu a ideia, enfim, como é que tu formatou tudo. Pois é, cara, o BS Blues foi bem simples, né, o intuito do BS Blues. Muita gente pergunta isso porque é um movimento que somou demais pra cena ao longo desses anos, pelo simples fato da gente querer reunir todo mundo que toca blues na cidade. Só que se reunir todo mundo um pouco antes da fundação era muito difícil, então, até pelo fato de ser blues mesmo, que é aquela coisa muito de lobo solitário, né? Do cara que chega no bar com a guitarra, às vezes faz voz e violão, não tem uma banda fixa, e tira o cachê dele ali, aquela melancolia, né, do blues, que é natural e tal. E aí cada um fazia o seu rolê, né? E aí eu veio com ideia simples. Eu já conhecia bastante gente do tempo, da época que a gente fundou. E aí eu resolvi juntar as principais bandas que estavam fazendo burburinho na cidade. Aí entrou a gente da Procurados Blues Band, a Conexão Chicago, o grande Serpa também ajudou, um dos grandes gaitistas aqui de Brasília. Juntamos com a galera também da Arca Blues, que é o Léo Cólera, que é inclusive um dos baixistas radicados aqui em Brasília, ele veio de Manaus, então já tinha essa pluralidade já, e aí as meninas do blues também, então eu quis juntar tudo, né, num simples grupo de WhatsApp, que depois dos primeiros meses ali, virou um movimento, porque a gente queria um movimento sem bandeira, assim, né, sem aquele partidarismo que muitas vezes acompanha a música. E eu tenho uma crítica muito, muito ferrenha quanto a isso, porque eu acho que quanto mais livre você é, mais espontâneo, né, você é na tocabilidade, na arte. Mas assim, a gente veio com essa proposta e muita gente abraçou, cara, porque se sentiu pertencido, né? Então cada ano que passava a gente agregava mais gente. E aí, cara, com esse movimento, a gente conseguiu fazer o primeiro Best Blues Session, a primeira celebração do movimento, que foi no mesmo ano de 2018. A gente fez o segundo Best Blues Session em 2019, e por causa da pandemia deu essa parada. Mas entre essas comemorações, que eram sempre em novembro, tinham algumas agendas que eu fazia. Eu fazia questão de produzir algumas no começo, rodando os bares aqui. O pessoal começou a se apoiar na questão de venda casada de show, né? Cara, eu não posso... você precisa de banda? Vou indicar esse cara que faz parte do movimento Best Blues. Não posso ir, às vezes nem era venda casada, era tipo, não posso ir, não tenho condição nenhuma de participar da gig, que algum contratante tá me chamando, vou atrás lá de bandas que tiveram ali o marco zero delas no movimento, entendeu? Então, eu achei muito legal esse movimento no começo, não esperava, porque hoje mais de 100 pessoas, dentre elas, né, entusiastas, produtores, músicos, fazem parte do grupo hoje.
Então é um grupo que é muito sólido, assim, na questão no quesito colaborativo da coisa, sabe? Então o mote é esse, para a partir daí a gente desdobrar em collabs, né? Hoje, mais na pandemia, em collabs online, na época shows, parcerias contratuais, de você indicar realmente o portfólio de outra banda, fazer uma agenda fixa. E também, nesse meio tempo, Jade, eu acho que dá para comentar, aproveitando a sua deixa, do programa BS Blues nos Eixos, né? Que aí foi até devido à pandemia mesmo, mas a uns parceiros nossos da Rádio Eixo, que é uma grande rádio aqui de Brasília, e do Paulo Chapa também, que é um dos presidentes do grupo, que eu coloco essa alcunha para ele aqui, porque ele é um dos grandes gaitistas aqui da cidade, é um dos caras que mais encabeçaram aí os feitos do BS Blues. E ele fez essa ponte com a Rádio Eixo, que é uma rádio já antiga aqui do Brasil, a Rádio Eixo, por causa do plano piloto, né? O nome Eixo. E a gente fez o BS Blues nos Eixos. Então a gente aproveitou esse espaço na rádio, que hoje tem 4 grandes janelas semanais aí, para explorar o som da galera daqui também. Então a gente tenta ao máximo agregar todo mundo, sem maiores preconceitos aí, e sempre tentando fazer um ambiente de respeito, né, cara? Muito bom. Tu falou dessa coisa, Pedro, da pandemia. Eu fiquei pensando, né? Por exemplo, o Repercuta ainda é antiga, mas que só veio ganhar o mundo agora na pandemia, né? O tipo de Woodstock também, né? Foi em 2020, né? Foi ano passado. E eu fico pensando, muita gente também me pergunta, eu fico pensando o que é que vai ficar disso tudo, assim que voltar, assim que não vai ter um normal. Na minha opinião, não vai ter um normal, não vai ser do jeito que era antes. E, tipo, esquece aquilo. Mas eu fico pensando o que é que vai permanecer, né, nas produções musicais, assim, para ser mais específico, a questão de live, se vão permanecer, como é que vai ser a volta dos grandes shows, dos shows menores, das bandas independentes. Tu já parou para pensar nisso? Se tu pudesse viajar no tempo e dizer assim, vai ser assim. Viajar pro futuro, né? Aproveitando o lance, né? Tem que viajar no tempo. Vamos fazer uma viagem aqui, né? Pois é, cara. Essa parte aí é uma reflexão que eu tive no ano passado, né? Por causa de todo aquele alvoroço que todo mundo no país viveu. 2020 estava sem previsão de vacina ainda, né? O nosso presida recusando aí coisa. E aí a gente com aquela coisa incerta, né? Quanto que eu vou tomar? Vai vir mesmo? E aí a gente já pensando, cara, 2021 vai ser difícil, porque realmente vai ser a continuidade ali dessa questão de 2020. Só que os shows, aí eu comecei a pensar, cara, casa fechada, tem muita gente que, por exemplo, já não ia pra show, na verdade, tá? Por causa de dificuldade financeira, por causa de distância, e aí às vezes isso pesava muito, né? Tanto que tinha dia que não dava público em determinado bar. Agora vai ter gente que não vai querer se misturar com outras pessoas, pelo simples fato da pandemia e daquele legado, né? Que a gente vai ter recente, de mais cuidados, mais higiene. Então aquele público que lotava, por exemplo, você já pode desconsiderar, pelo menos aqui, eu tô fazendo um cálculo por alto, de 40% menos do que já tinha. Então o que eu acho que o pessoal vai ter que fazer? Mudar um pouco o formato. E aí a internet veio com essa questão, né? Das lives, o pessoal do sofá de casa. Isso pra mim veio pra ficar. Isso é uma facilidade que veio pra ficar, porque você consegue contribuir agora por Pix, que até ano passado não tem. Mas aí eu acho que o formato que muda, entendeu? Então qual que é a minha grande crítica? Lugar fechado, eu acho que vai ser bem difícil, assim, voltar àquilo que era. Algumas cidades bombavam, né? Os pubs, os bares. Outras não tanto, mas essa questão, no geral, vai mudar.
E aí eu acho que essa questão de especiais melhores produzidos audiovisualmente, isso aí é um outro papo que eu tive lá no Jukstock com o meu parceiro aqui de fotografia, o Marcos Oliveira, que é o quinto integrante da banda de blues que eu tinha aqui. Porque ele fala isso, cara. O pessoal começou também a dar um pouco de importância pra questão audiovisual da parada toda, né? Então a banda que não tinha esse cuidado antes, se ela tivesse tocando, tivesse aparecendo pro público, no tete a tete mesmo, pessoalmente, tava ganhando, né? E às vezes não tinha material nenhum no YouTube, né? Várias bandas aqui de Brasília que tocavam há 20 anos, não tinha material na internet, não tinha portfólio, não tinha uma filmagem um pouco melhor, às vezes por dificuldade mesmo, eu não vou tirar, né? Não vou tirar essa questão. Mas não tinha isso, agora, né, na marra a gente tá tendo que preocupar com isso e pensar em novos formatos. Então acho que essa questão da música vai mudar nesse sentido aí. Vai ser mais dinâmico. Até vai em contra aquele papo que a gente tava tendo em off, né? Do dinamismo demais também. Que a gente tem que preocupar um pouco também com essa parte, né? O pessoal tá muito acostumado a ter tudo na mão, então a gente vai ter que saber equilibrar daqui pra frente no futuro próximo aí, essa questão de fazer material online e ao mesmo tempo não deixar maçante ou ser uma qualidade melhor. E aí, Jade, uma outra coisa que eu acho que você vai concordar comigo, o pessoal começou a ter mais cuidado, né, com essas lives. Ah, sim. Né, a tocar direito, isso, né? Que agora eu sinto que agora parece que tem um... Antes, você ia lá tocar e tava lá o Aue, tava todo mundo junto, e tinha álcool, e tava tudo lá, e tinham corpos próximos um dos outros, e tava tudo... Tinham outros ingredientes. Agora tem tipo um microscópio em cima de você. Então, assim, vacilou, tá filmado, eu volto pra rever. É tipo isso, cara. E aí eu acho que também veio essa questão. Então, se você quer lançar um material na internet hoje, né? Um podcast que seja, a gente teve esse papo também. Pra você ver aqui, galera, que a gente é brother já mesmo. A gente falou, né, pô, você quer fazer um podcast, tenta dar uma qualidade pro teu áudio, né? Uma captação legal, uma edição legal, uma mixagem legal. É a mesma coisa pra nova realidade aí, o novo normal, que muita gente diz que não é novo normal, mas não adianta dizer que não é. Porque eu só vejo aí a questão, comparando ao passado recente, tá, Jade? Eu só vejo shows normais, daquele jeito que a gente conhecia voltando, os shows ao ar livre, por exemplo. Verdade. Entendeu? Verdade, descampado mesmo. Mas ainda com protocolos, ainda com aquela questão da preocupação de higiene, que eu acho que aumentou muito nas pessoas, isso, né? Uma questão fisiológica mesmo, aumentou muito. E eu só vejo shows ao ar livre, cara. Bares assim, eu não sei. Isso aí eu não consigo nem arriscar dizer. Mas que vai ser uma dificuldade para convencer aqueles 40% que saíram da bilheteria normal, que a gente estava acostumado a voltar. Cara, sumiu. Por exemplo, eu não curto ficar no estúdio com a galera fechada hoje, em tempos de pandemia. Pra você ter noção. Né? Teve até treta recente por causa disso. Mas é a escolha de cada um. Aí você não vai ser todo mundo que vai ficar à vontade de ficar num bar cheio de gente que você não sabe se vacinou, se recusou vacina. Também agora, tem isso, tem essa aí de recusar vacina. Como é que tu vai paciente. fazer? Como é que você... Né? Então você fica... Tu falou isso, eu também tive esse impasse também. Por exemplo, durante a pandemia eu fiz um show com uma das minhas bandas e eu fui e volto vencido, entendeu? Eu não queria ter feito, mas tive que fazer. Então fui lá, não tinha... Foi lugar aberto, tinha muito pouca gente lá, na verdade. Mas assim, fui lá, toquei e fui embora. Nem fiquei lá conversando, nem nada, sabe? Eu fui embora logo. Agora, uma coisa que tu falou aí que me veio na cabeça é que se antes a gente tinha aquela... tudo era muito novo, então tava todo mundo passando por um momento de sacrifício para depois voltar. Agora, a gente já de fato tá acostumado a isso, na verdade, tá entendendo? Eu não sou parâmetro, sabe? Porque eu sou muito caseiro, cara. Mas assim, eu acho que as pessoas começaram a desenvolver até para além da noia de sanitária, sabe? Eu acho que alguma parcela dessa galera começou a desenvolver o gosto por fazer coisas
mais afastadas mesmo. E assim, eu acho que isso também tem muito a ver, Pedro, com o momento que a gente vive de ser muito individualizado a sociedade da gente, assim. Tudo eu sozinho, eu aqui, eu... Então eu acho que calhou certinho, sabe? Foi no momento. E outra coisa que tu falou sobre bandas tocarem há 20 anos e não terem material, eu até me vejo assim também. Pô, tocar 16, se você me pedir um vídeo de boa qualidade, eu não tenho pra te entregar, assim, pra te mostrar, sabe? Cara, era isso que eu ia te falar. A Procurados Blues Band sempre teve vontade de fazer, durante a nossa vida inteira, né? De 2008 até ano passado, de fazer um especial em vídeo. A gente conseguiu fazer só, inclusive um programado e outro desenhado, ano passado, durante a pandemia. Então é aquela coisa, tem que fazer agora. Você quer fazer? A hora é agora. Você quer tocar? A hora é agora. Então vamos fazer um negócio diferente? Aí fizemos. Porque antes você ficava muito assim, pô, não tenho tempo, eu tenho que ir pro trabalho. E aí, eu e você, a gente tem essa similaridade, né? Trabalha no escritório, faz outra coisa no outro período, né? E aí, cara, a gente se autopodava de várias coisas que a gente achava difícil. Por exemplo, gravar um podcast, eu comecei o podcast por causa disso também. A facilidade tecnológica que tem, que é o que a gente estava falando, nunca imaginada, né? Até então. E aí entra todo o lance de audiovisual, de cuidado um pouco com a imagem, quem faz vídeo, né? Então a gente a Procurados fez uma live acústica, que pra mim foi a melhor gravação de todos os tempos pra mim. Eu tocando, entendeu? Aquilo lá eu zerei a vida com aquilo, porque foi uma qualidade de masterização tremenda, inclusive, mas foi um material assim que veio por causa do contexto mesmo da coisa. Isso, com certeza. Como é que tu curte o set? O que é que tu gosta de usar? Sei lá, digamos que tem um show hoje, tipo daqui a pouquinho aí. E digamos que no melhor dos mundos, assim, tu tem 10 holds pra tu, sabe? Eu nunca tive um, mas digamos que tu tem digamos que tu tem uma equipe pra tu, pra carregar tudo, e tu só vai sentar e tocar. Como é que tu gostaria de montar? Engraçado, né? Eu já tive a época hard rock, que aí eu gostava daquele negócio de três tom, 2 surdo do lado direito, mais um do lado esquerdo, 2 China, né? Eu ficava maravilhado com aquilo. Até hoje eu acho legal, até voltei a ter essa vontade agora, né? Falei, caramba, deve ser massa ter em casa essa parada. Mas aí você me pergunta, se eu tivesse toda a equipe à disposição de mim, eu montava um kitzinho, velho, que é o meu xodó, né? Caixa, um tom, um surdo só, não precisa de 2 não. Do lado esquerdo, uma caixinha menor, para fazer os grooves mais instalados, né? 2 crash, um ride, e eu acho que se eu puder colocar mais um shine aqui do lado direito, né? Depois do segundo crash aqui. Seria basicamente isso. Mas aí eu faria questão, por exemplo, de repente botar um splash nesse meio do caminho, né? Botar um pedal duplo, não vejo muita necessidade. Eu sou o cara do pedal simples, até por influência do... Eu também. Eu sou o som mono, que o pessoal diz. Não, porque pedal duplo é estéreo, né? E um pedal só, você já ouviu isso, né? E um pedal só é mono. Deixa no mono. Mixagem, né? Principalmente. Os caras odeiam fazer mixagem de pedal duplo, né, cara? É isso que você descreveu, no mundo ideal. E no mundo real, seria mais ou menos isso também? Tipo, o que é que tu curte de prato, o que é que tu curte de baqueta, o que é que tu curte usar? Começando pelas baquetas, né? 7A all the time, porque eu não tenho a mão pesada e a 7A me dá um rebote também legal pra fazer o shuffle, né? Porque o shuffle você precisa ter aquele rebotezinho ali pra fazer, principalmente se for um halftime shuffle, né? Que aí tem tudo na base da tercina, basicamente você vai ter que ter um pouco de rebote. E a baqueta, a 7A sempre me deu essa parada. Mas é basicamente isso, né? Eu faço questão hoje de levar sempre a minha caixa de 12, eu tenho uma caixa de 12x3, então ela é feita aqui pelo grande Joey, um grande abraço pra ele aí também. Ele fez essa caixinha, cara, apaixonei por ela, vou levar ela pra todo canto.
E não seria muito diferente. Assim, eu por conta própria mesmo, eu faria. A única coisa que eu não tenho, que eu não levo geralmente, é mais ferragem pra botar o splash e o shine. Eu fico puto, velho, porque se você quiser botar mais uma pecinha, pronto, se você quiser botar um splash de 8, tem que arrumar um clamp e tal, mas tipo, o clamp é mais pesado do que o prato, né? Eu fico puto, velho, eu fico puto. Então deixa assim, eu uso simples também, deixa eu quieto. E aí você me perguntou do modelo, né? Eu uso uma BLX, cara. É uma Pearl BLX final de 90. E eu comprei aqui em Brasília do grande batera, que pra mim é uma das influências da cidade, que é o Vinicão, o Vinícius Corrêa, que tocou com o Celso Salim na época, gravou com ele várias vezes. Celso Salim, um grande guitarrista de blues, foi pros Estados Unidos, está vivendo lá já tem uns anos. E o Vinícius Corrêa fez os primeiros álbuns do Celso. E aí ele sempre foi um colecionador de bateria, então, só a título de curiosidade, eu fui na casa dele, aqui no Plano Piloto, aqui em Brasília, na época comprar uma Hyperdrive da Lembro, que massa, velho. Porra. Tomzinho raso. Aí o que acontece? Chegou lá, ele já sabia que eu era apaixonado por Pearl, né? Aí ele falou, cara, tem uma Pearl aqui, canoa interesse, BLX, vermelha linda, assim, vermelhaça. Você não quer ela não, velho? Porque eu sei que a tua pegada é mais pra esse lado. Ela é em birch também, não é maple, então ela é mais, tem um som mais, uma profundidade legal. Aí eu falei, cara, essa bateria que eu quero, quando você faz pra mim aí? Aí eu tenho ela até hoje, velho. Deve ter, sei lá, uns 8 anos que eu tenho ela hoje. 2021, né? Uns 8 anos por aí. Mas é uma bateria que eu acho que eu não vou vender nunca, vai ficar pra posteridade. Massa. Eu sou um baterista meio chato, assim. Eu gosto de fechar o kit da mesma marca. Até porque os caras que desenvolvem, eles fazem muito isso, né? Eles pegam algumas subséries, né? E misturam, até pra dar uma lógica sonora. Aí hoje eu tenho um kit da Sabian, né? Que eu montei aos poucos, né? Eu tenho um AX classicão, né? De chimbal. Um AX Stage. Tenho de Crash um AX Free Crash, com cúpula, então consigo fazer uma condução nele também. E ataque também é aberto, ele é meio fosco, assim. É um AX mais recente, esse foi o último prato que eu peguei. Tem um HH Bell Dry, que é o Hyde, que ele tem uma cúpula, ele lembra muito o Leopard. Ele é mais ou menos igual ao Leopard da Sabian, só que ele tem a cúpula. O Leopard não tem a cúpula. O ping do Leopard é muito característico, só que o meu é um pouco mais aberto. Se eu quiser ping, eu faço na cúpula, entendeu? É um prato também que eu achei, assim, sensacional e eu acho que eu nunca vou vender esse prato na minha vida. E por último tem um HH18 Fin Crash, que ele é mais foscão ainda, para fazer as jazzificações, né? E aí, como eu toco blues, eu não sou um tocador de jazz, tá? Vou deixar bem disposto aqui no episódio, que não sou um tocador de jazz, mas eu toco mais ou menos o smooth jazz ali, então faço umas quebras características do jazz. Se você me botar pra tocar jazz, eu toco, só que assim, eu não sou aquele baterista que vai performar no jazz, né? Eu pego algumas características e passo. Então, no shuffle mesmo, tô tocando lá o shuffle, misturo, e esse prato dá muito essa saída, Jade, o HH. Tu se descrevendo aí, eu achei massa essa mistura, sabe? Essa pitada de jazz no meio do blues com rock, isso... Acho que é a tua cara, a tua identidade mesmo. E eu gosto de perguntar sempre baqueta e prato, porque eu consigo fazer um desenho da pessoa. Quando a pessoa vai explicar, sabe? Tipo, sei lá, tu descreveu a baqueta, então eu já saquei, assim, é essa vibe. Tipo, é esse ingrediente aqui que ele usa. Eu curto. E engraçado, até uma coisa que eu não comentei, porque eu falei da caixinha de 12x3, é a pequenininha que eu tenho. Mas a minha caixa principal é 14x5,5, uma Chad Smith, velho. Acredita? Uma Chad Smith caracteristicamente uma qualidade dela ser instalada, só que o que acontece? Eu botei uma esteira de 52 fios nela. A Chad Smith ela vem com 32, né? O segredo tá aí. Aí eu coloquei uma esteira de 52 e deixo o ataque dela um pouco menos agressivo, mas médio para alto o ataque, e a resposta bem colada para dar aquela ambiência na esteira, né? Cara, eu consigo fazer um blues aí, velho, com um ataque
e a ambiência ao mesmo tempo, entendeu? Então essa caixa também é uma das caixas que eu acho que eu nunca vou desfazer dela na minha vida, porque eu já acostumei demais com ela. Pô, que foda, já é uma característica específica tua, porque essa caixa é bem sequinha mesmo, ela é bem sequinha, e tu conseguir fazer isso. É, bem sequinha. Foda, velho. Isso também é interessante, de você construir a sua identidade, não só a partir do que vem de fábrica, né? Você pensar por fora. Eu amo bateria também por uma questão meio artesanal da coisa, sabe? De você quer abafar, você quer eliminar harmônico, você bota um adesivo ali, de permitir meio que experimentações, sabe? Eu curto isso. Experimentações artesanais, quase, assim, pra mim. Eu curto muito por causa disso também. Muito mesmo. Por exemplo, você falou de experimentação artesanal, uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que eu tinha mania de colocar o aro abafador, né, na caixa, e aí já tive uma SLP de madeira também, então eu fazia isso, cara, eu tava ainda me descobrindo em termos de caixa, demorei um pouco pra me descobrir. E aí eu aprendi a curtir o som natural da caixa. Então assim, você vai perguntar pra mim, Pedro, você vai tocar num barzinho pequeno, você abafa a caixa? Cara, eu não abafo. Eu abafo só se for uma coisa, tipo um casamento assim, mas geralmente eu aprendi a fazer na mão, entendeu? Então a minha caixa tem ataque, mas se eu tocar de um jeito, ela dá menos ambiência, eu consigo um som mais comfort, assim, sacou? Então eu aprendi a curtir o som natural da caixa, claro que do jeito que você faz, né? Mas tirando da mão mesmo, não é uma coisa tão... Aí quando eu quero abafar também eu não uso nem aro, velho. Eu boto a carteira em cima. O metaflanela logo por cima. A carteirinha cheia de documento, velho. É a melhor coisa que tem. Cheia de grana também, Pedro? Pra abafar, não. Diz não, a verdade aí, grana Pedro. Vai, não. besteira. Grana Pra carteira tá cheia, pra poder abafar, pra ela pesar tem que ter dinheiro. Não, velho, aqueles documentos. Eu sou da época do CPF, cartão azul. Eu também, cara. Não fala isso não. Então, eu também sou, velho. Eu me sinto mal. Então, a gente tem documento pra caramba. Tem documento que não atualiza, não. Agora é tudo digital. Eu só deixo lá só pro desencargo. Aí a carteira fica pesada, pô. Olha, com relação ao equipamento. Tipo, me diz duas coisas. Algo no teu set que é inseparável e algo que tu não queria nem de graça pra montar no set. Assim, meu irmão, não usa isso aqui. Eu nem vou usar. Tem algo, tipo, algum elemento de percussão, de repente, alguma coisa de efeito, tipo algo que pra tu... Eu não uso de jeito nenhum. Que não use e que não usaria. E algo que é inseparável no set, assim. Cara, eu acho que inseparável pra mim do jogo que eu falei, né, do kit que eu falei, é prato e caixa, cara. Se eu tiver prato e caixa, eu tô feliz. Posso tocar em qualquer lugar, em qualquer kit. Que aí, tambor, a gente que não tem a equipe, né, com a gente, né, já. Vai lá com o que tem. Isso. Se vira aí nos 30, nas bateras da vida aí. A gente, tambor afina. Eu levava, sabe o que eu levava, que eu achava muito bom? Eu não sou batera de metal, então usava muito pouco o tom 1 mesmo, tom 2. Tom 2 eu já tiro, né? Eu usava o aro de abafador no surdo, cara. Porque a maioria das bateras de casa, de show, é aquele surdo assim, bum. Diz isso não diz isso, não me diga. Tu não consegue afinar de jeito nenhum. Isso é tradição, e aí, essa viu? dica... Porque até aqui tem também isso. Ele tem de muito aqui, viu? Mas o surdo que tinha que ser o mais gravizão no chão, o floor tom, né, que eles falam, era esse timbre. Aí eu pegava o abafador da caixa de 14, 15 e colocava no surdo. Ficava aquele som só de colocar, velho. Não precisa fazer nada. No máximo eu dar uma afrouxada. Mas eu só consigo tocar com as minhas caixas e os meus pratos. Sacou? Tanto que pra qualquer lugar eu levava as duas já. Eu já tava há mais de 3 anos levando as duas caixas pra todo lugar. Entendeu? Até pra ficar de reserva também, né? Isso é importante ressaltar aqui. Bateras levem caixa de reserva. Né? Sejam que nem os guitarristas, pelo amor de Deus, cara. Você furar uma caixa no show é inadmissível e ficar desesperado, né? E o item que tu dispensaria? Timbale, velho. Timbale. Não tem nem pra onde. Não tem nada a ver. Tem uns caras que usam pra reggae, né? Mas aí ele tem que ter uma afinação X e tal. E eu gosto muito de estar tocando, quando eu tive essa oportunidade, foram pouquíssimas na vida, mas de tocar com percussionista do lado. Então isso é a função do percussionista, pô.
Agora uma coisa que eu não faço questão, mas também acho legal quando tem, é um bongozinho, velho. Um bongô do lado esquerdo, assim, a gente que é destro, né? Do lado esquerdo, um bongozinho pra fazer algumas percussas em músicas acústicas. Tem um grande batera aqui de Brasília que chama Anderson Negro, que ele fez um tributo a Joey Cocker no Moto Capital, um grande evento que tem aqui, o maior do Brasil, inclusive, que ele fez, cara. Ele botou esse bongonzinho na afinação certinha. Então tinha umas músicas do Joey Cocker que ele fazia a combinação, né, de batuque do lado esquerdo, batera, aquele negócio só de virar a cabeça. Massa, massa. Eu acho elegante, Esse é o Repercuta. Eu queria que a gente falasse um pouco agora. A gente se conheceu por conta da produção de podcast, né? Uma das satisfações pra mim nessa produção do Repercuta é conhecer gente, velho, assim, que sabe, que curte as mesmas coisas. A gente cresce junto e tu é uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer nesse curto período de vida até agora do Repercuta. Eu queria que tu falasse um pouco das tuas produções em podcast. Até recomendo muito pra quem pra quem me escuta aqui no Repercuta, sigam o Pedro nas redes sociais. Ele vai deixar mais na frente os contatos e também consumam os podcasts dele, que é bastante, assim, tem carga de pesquisa e ao mesmo tempo também é leve. Isso eu curto, também gosto de produzir dessa forma. E fica à vontade, Pedro, para falar como é que tu formatou a ideia, tanto do The Wilkes Talk como do Papo Infinito. Pois é, né? Que nem eu falei com os nossos companheiros aí de Podosfera História nos Stories, né? Até mandar um abraço pra eles aqui. Tive lá a entrevista, eles perguntaram também brevemente, né? Mas como é breve essa história, né? Essa história é recente, na verdade, né? Foi muito curioso, porque eu sempre fui apaixonado por rádio, né? Uma das minhas referências de rádio é o Milton Jung, lá da CBN, que é um cara super gente boa, assim, de voz, de condução, né? É um cara que tem esse lance que você falou do leve com conteúdo, né? Ele sabe passar essa coisa na despretensiosidade, só que ao mesmo tempo dando um certo aspecto de roteiro, né? Eu sempre fui muito apaixonado por isso, né, cara? E aí, alguns amigos também já trabalharam em rádio, sempre fiquei muito entusiasmado de conhecer como é que funciona e tal. E aí, podcast eu comecei a consumir depois disso. Então, né, do Guga Mafra pra cá e tal. O Jovem Nerd também, que aí é o lado nerd da história, né? Que começou também aqui no Brasil. E aí a gente vendo que a questão do podcast estava entrando na nossa casa de maneira mais fácil, né? Com as tecnologias que a gente falou, né? No bloco 1 lá. Eu vi a possibilidade de começar a fazer isso de casa, porque eu já era muito apaixonado, né? E aí a minha ex-esposa na época falou assim: por que você não faz isso? Você gosta de conversar com os outros sobre uma série de coisas. Tem churrasco aqui em casa, que eu sou churrasqueiro de quintal também, entusiasta, né? Era papo até dizer chega de carreiras musicais, de afluentes ali, nomes de discografia, né? De formações de banda, quem foi pra que lado, qual lado tomou aquela outra, por que aconteceu isso em determinado ano. Aí eu fiquei assim, eu acho que tá na hora de fazer mesmo, aproveitando até o lance da pandemia também. E aí fui atrás, né? E aí fundei o Jukes Talk com esse intuito de trazer as conversas de bar sobre música, sobre aquelas pesquisas mais estruturadas, né? Não simplesmente uma conversa de bar. Apesar de que tem alguns episódios que é muito conversa de bar. E aí eu tenho os meus fiéis escudeiros para isso, né? O Rafa Stefani e o Rodrigo Alvim são dois caras que cada um já fez 2 episódios comigo. Aí é mais solto, mas eu faço questão de roteirizado, já comentei isso com você, né, Jade? De ser aquele roteiro com início, meio e fim, mas aproveitando as brechas para poder... Eu admiro muito isso, inclusive por causa do Milton Jung também, que ele faz isso. Na rádio ele faz já. E aí
fundei com esse intuito, né? Então o Jukestalk tem essa pegada de ir atrás de coisas inusitadas no meio da música, histórias também, mas também respeitando ali o conteúdo que cada convidado traz. Eu pensei realmente fazer review no começo, só eu falando, né, sobre algumas questões, mas isso é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, vou colocar aqui no episódio como uma das metas para o futuro aí no ramo do podcast, de ter aquela condução sozinho, mas eu acho que conversa é muito enriquecedora, né, velho? Então o Jukestalk veio com isso. E aí o Papo Infinito foi mais recente porque eu juntei também esse mesmo entusiasmo que eu tenho de bate-papo, só que pro lado nerd, junto com um amigo meu que a gente trocava áudio assim, era tipo o dia inteiro, vários áudiozinhos de WhatsApp assim, trocava áudio de teorias, né, do universo geek, nerd e tal. Eu falei, cara, vamos fazer um podcast? Aí ele antes não topou. Isso era 2020, ali meados de 2020, ano passado. Aí final do ano, papo vai, papo vem, ele resgata a ideia, cara, vamos fazer rolar isso aí? Aquela ideia que você tinha? Aí no dia do meu aniversário, isso é o dia mesmo, 14 de janeiro, a gente fundou o Papo Infinito. Então o Papo Infinito existe desde janeiro desse ano, 2021, cara. É um bebezinho ainda. É, um bebezinho. Mas a gente tá produzindo, e aí quando as coisas são a dois, né, então fica muito mais fácil aquela questão de construção de roteiro, né, e você fica mais solto pra pensar em outras coisas. Mas tá muito legal também, é mais ou menos um papo de bar nerd, né, que a gente também traz uma pesquisa, vai nos baús aí de gibi da vida, algumas referências bibliográficas também, traz aquele papo solto, mas com conteúdo. Então, eu posso dizer que estou bem feliz no Papo Infinito, porque, cara, só desses estudos que a gente faz, muita coisa a gente já sabe, mas a gente faz mais estudo ainda para trazer conteúdo pro pessoal, né? Eu, cara, fiquei mais maravilhado ainda do que eu já era do universo estendido aí das nerdices da vida, entendeu? Desde o início eu curti também as tuas produções, exatamente por esse fato de, até por aprender muito, assim, você aprende muito em off, inclusive, quando você está fazendo as pesquisas, você está ali aprendendo, né? Quando eu sinto que no momento em que eu vou gravar podcast é a hora em que eu vou me provar para ver se realmente eu aprendi, né? Que tem aquela história, se você realmente aprendeu, você consegue passar para o outro, você consegue, né, consegue expressar isso. Me identifico contigo também por essa questão nerd também, que curto game, curto quadrinho, lia muito gibi. Até já pensei também em produzir alguma coisa nesse sentido, mas disse não, ou uma coisa ou outra, senão não vou conseguir dar conta. E são coisas que se conversam, né, cara, em certo momento, né, porque tem a questão da trilha sonoras, né, do cinema, tem a questão de toda a construção nerd que alguns músicos fazem, né, o próprio Led Zeppelin, a maioria das letras é sobre o Senhor dos Anéis, se você for pegar, né, então tem outras bandas aí que também é só nerd fazendo, o Tool mesmo, que a gente teve uma conversa esses dias, né, os caras usam o esquema de Fibonacci pra criar as músicas, tipo... É tudo coisa nerd. De louco, né? Então, em algum momento se mistura muito, né, velho? Demais. E também vim do rádio, velho. Sabe? Também me formei em rádio e TV, fiz o curso e tudo, então sempre curti rádio também. E é nesse sentido que eu queria saber de tu. A gente já conversou também, mas eu acho importante, confesso pra você, Pedro, que eu acho importante que você deixe a tua opinião também, porque é uma das poucas opiniões que eu tô vendo fora da caixa, pelo menos da minha bolha, sabe? Porque como a gente vive a gente vive uma fase do podcast já, e agora o podcast no Brasil, tipo, o Brasil descobriu o podcast agora, a gente viveu uma primeira fase em que era mais voltada pro rádio. Assim, os podcasts eram mais voltados para a dinâmica radiofônica. E agora tá mais para a dinâmica da TV. A gente já conversou disso também, né? Como é para tu, enquanto produtor, quando tu vai divulgar teu trabalho, teu conteúdo? E eu já tenho passado por isso. As pessoas perguntam ou até duvidam. Isso não é podcast não, porque não tem vídeo, por exemplo, das modalidades. E como é que é para tu também esse desafio, assim, porque muita gente acha que podcast é apenas, a mídia podcast é programa de entrevista apenas. E, enfim, qual a tua opinião com relação a isso? Eu queria que tu expressasse aqui também, que eu acho importante.
A gente vai acabar deixando oficial, né, as nossas conversas aí sobre a podosfera, né? Isso. É o selo oficial agora. Mas é isso. Vamos deixar aqui para os ouvintes bem claro. A opinião é o seguinte, o Brasil descobriu vou fazer um elo com o que a gente falou no primeiro bloco sobre coisas que a gente faz meio que na marra, porque precisam ser feitas, mudar o formato, né, e tudo mais. O podcast foi meio que tá tendo um boom esses últimos anos, porque é um formato fácil de ser consumido. Então, o que a sigla POD, né? Eu acho que é importante ressaltar isso aqui. É Personal On Demand. O que é o Personal On Demand? A pessoa vai consumir a hora que ela quiser, e por ser áudio, facilita muito essa questão da pessoa ouvir em momentos que, numa análise geral, não seriam possíveis de ouvir. E aí, eu e Jade, a gente tem uma opinião parecida, porque o que acontece no YouTube, porque o YouTube ele parte da premissa de uma fácil conectividade, de uma fácil, digamos, interação, só que como ele faz vídeo, ele parte da premissa que você tem que parar para ver o vídeo. Você não vai parar para ver o vídeo quando você vai lavar a louça. Entendeu? Claro que aí o pessoal vai comparar, mas nos anos 80, 90, a pessoa lavava a louça e deixava a televisão ligada. Mas o que ela consumia de fato ali era o áudio, não era o vídeo. Então, o que a gente pode entregar em áudio, né? Para os ouvintes, para quem está consumindo. Então, os podcasters, na minha opinião, são os voltados para áudio. Enquanto os que têm um apelo visual, né? Todo aquele estúdio, né, que é o que está na moda hoje, por conta da pandemia também. Então, entretenimento a mais, eu não vejo isso como um lado ruim, né? Deixar bem claro aqui, né, Jade? Depois você reforça isso. Não é ruim, é porque é um outro produto, que não é um podcast. Aí a gente tá entrando no nível comum aqui entre quem produz, que é videocast. Aí eu acho que cabe mais, porque você tem um cast ali de convidados, né? E é um vídeo. Então é como se fosse um talk show, aquele de auditório, só que dentro do estúdio, com todo o apelo para a imagem, que é o que a gente, como podcaster, que cria em casa muitas vezes e não tem aquele apelo visual e não precisa se preocupar, né, com o apelo visual, a gente não tem, só que concentra tudo isso em áudio. Então, essa que é a grande questão. E eu acho que você tem um público também de radiofônico aí, né, o Jade, que de repente até ou não ouviu o que a gente está falando, não ouviu essa opinião de alguém, ou já ouviu, isso, né? E queria, de repente, ter uma conversa sobre isso. Então acho importante ressaltar que, claro que o videocast ele pode converter depois para podcast, né? E virar um personal on demand mesmo. Mas o vídeo, ele parte da premissa, aí é a questão da criação de conteúdo como um todo, né? O vídeo parte da premissa que você tem que parar pra ver o vídeo, pô. Dá que você, se você ouvir o mesmo vídeo do YouTube no carro, no Bluetooth do carro, ele vira, de certa forma, um podcast, mas o apelo pra ver o vídeo é videocast. E aqui, na minha opinião, é videocast, né? Aí você queria reforçar sim, também, então, com certeza, assim, primeiro deixar claro também que não é ataque a nada e tal. É apenas a diferenciação das coisas mesmo, pura e simplesmente. Porque aí acaba aquela coisa, enquanto você não fala, os outros já vão falar por você o que é aquilo. Então é importante que a gente fale e tipo, deixar discriminado. Porque produtor menor como a gente acaba sofrendo pelo fato do público não saber distinguir um produto do outro, sabe? Simplesmente isso. E aí eu já vi gente dizer assim, isso não é podcast, tipo, cadê o vídeo e tal? Tipo, ela não tem nem noção do que tá consumindo. Você já ouviu isso? Já ouvi. Não, mas que podcast é esse que só tem áudio? Eu ouvi isso. Sabe, aí... Dá preguiça até de explicar, mas a gente fica, né, naquela ideia, né? Pô, cara, vamos explicar. Outra coisa também, né, Pedro, que você falou aí, de que antigamente, que lá atrás o pessoal assistia novela lavando o prato e a TV tava ligada e tal. Mas veja como mudou as coisas. O que também é interessante. Se você pegar, se você pegar as novelas, por exemplo, da Globo, se você analisar o tanto de mudança que houve nas falas,
O que eu tô querendo dizer é que se você pegar uma novela dos anos 80 e 90, várias falas dos personagens é meio que descrevendo a cena exatamente pensando nesse contexto das pessoas que estão já fazendo outra coisa. Então, o que tem de fala de novela que a mulher diz assim: fulano, por que você acabou de chegar em casa se você deveria estar em tal lugar e tal? Tipo, é exatamente para ajudar quem não tá olhando pra TV a se situar, assim, fulano chegou. É como se fosse um roteiro lido, né? Fulano. E tipo, no mundo real ninguém diz isso. No mundo real ninguém vai dizer: por que você entrou em agora se você devia estar trabalhando? Sabe? É aquele negócio bem, assim, aquela novela do clichê da novela, né? E aí, você vê que era uma produção, tomando como exemplo, você vê que era uma produção que ela também era direcionada para as pessoas que não estavam assistindo a TV, olhando para a TV, né? E isso mudou. Tipo, cada vez menos falas, cada vez menos descritivo para as pessoas que de fato se sentaram para assistir a novela, né? Então a mesma coisa a gente aqui também, assim. A gente trabalha com áudio e todo o formato, todo o conteúdo é pensado a partir do áudio. Então, assim, tenho certeza que se a gente começar a fazer em vídeo, vai ser por uma questão em que o recurso visual, ele vai te dar um outro elemento, um outro ingrediente para além do que apenas o áudio pode te dar, tá entendendo? Isso é importante dizer, né? Porque, por exemplo, na questão do videocast e de talk show, que é aquela coisa de auditório, né? O Jô fazia isso, o Bial faz hoje, que é uma coisa um pouco mais sofisticada do que esses videocasts estão fazendo, porque o videocast ele parte do despretensioso, que é uma outra coisa que eu vou querer tocar no ponto aqui, de conteúdo, né? Pessoa também, deixar registrado aqui. Mas a questão é que o pessoal às vezes gosta só de ver eles lá na mesa, pô. E aí, e gosta dessa questão da conversa despretensiosa. Isso é bom, né? É legal, eu sou fã do despretensioso. Inclusive, é uma das palavras que eu mais uso, assim, porque você tira muita coisa boa dali, do ócio criativo mesmo, né? Que é aquela coisa que é um paralelo da criatividade mesmo, o ócio, né? Agora, assim, quanto à criação de conteúdo, eu sei que tem muita gente que gosta de ver essas conversas justamente porque as coisas vêm naturalmente, né? Na mesa ali, na conversa, mas na questão de conteúdo que a gente já conversou, você está criando alguma coisa nova ali de propósito? Você pensou num roteiro? Então, esse é um questionamento, eu acho que até meio antigo, assim, né? De você pensar o conteúdo primeiro no roteiro para tentar dar o play nele, né? Dar o rec nele e ver o que sai ali. Só que ali juntando com o despretensioso. Então, eu acho que os dois mundos são legais. O mundo do roteiro e o mundo da despretensão, entendeu? Se não, cara, vira que nem algumas conversas lá de videocast, cara. 4 horas direto. E os caras falando da ex-mulher que... Claro, vai vir coisas boas aí, tipo... Mas eu não vejo como conteúdo, eu vejo como uma conversa. Aí em alguns momentos ali, tem os cortes, né? Que eles fazem que é um momento massa aí que rolou. Mas é tudo às cegas, entendeu? Pode ter conversa ali que não aproveita nada. E aí o pessoal apela pro convidado, né? O convidado tem que ser o que vai trazer o conteúdo tem que vir de nós, assim. A gente como podcaster tem que vir da gente. Do que a gente tem a oferecer e o que a gente vai aproveitar do convidado. Não é o convidado que tem que trazer o boom de curtidas, likes e fazer seu podcast seu programa ser um programa. Eu penso assim, né? Não, eu penso assim também, até porque, por exemplo, eu não quero fazer mais nada que eu possa me anular, é o que eu sinto, sabe? Esses hosts, eles acabam ficando anulados, de certa forma, porque depende do convidado dar o boom do programa dele. Outra coisa também, eu acho muito preguiçosa essa ideia de que roteiro engessa. Eu acho que o bom roteiro,
ele faz com que ninguém perceba que é um roteiro, na verdade. De tão bom que é, de tão natural que é. Outra coisa, se eu tenho o prazer de sentar com tanta gente legal, velho, eu quero saber coisas. Então, assim, é natural que eu pergunte coisas, sabe? Se fulano é um baterista, digamos, você aqui, você é baterista, vocalista, podcast. Tem coisa dentro desse universo que eu quero saber de tudo, entendeu? E ainda falta tempo. Se eu fosse gastar o tempo de fato que eu queria gastar pra saber o que tu pensa, a gente ia passar o dia aqui falando, sabe? E outra coisa que eu também sinto, tem uma parcela dos produtores que confundem você ser despretensioso com ser descompromissado, tá ligado? Ah, isso aí eu acho que é a chave, entendeu? mesmo. É de você fala tudo, porque assim, esse selo da liberdade de expressão é um coringa pra tudo. Então assim, ficou uma merda, mas é o que ele queria falar, cara. E assim, não por acaso a gente tá onde tá, sabe? Socialmente falando, assim. Porque tudo é liberdade, assim. Então, sem contar outra coisa também, Pedro, que eu acho que vai de encontro com essa vida cada vez mais acelerada que a gente leva. Todo mundo, de uma hora para outra, ficou super interessante, ao ponto de ficar 5 horas, 6 horas falando da ex-mulher, não sei de quem e tal. Qualquer pessoa ficou interessante a esse ponto, sabe? De uma hora para outra, assim, sabe? Então, eu sinto que é muito mais... até por causa eu vejo que é por causa da pandemia também, né? Um pouco, mas não é tudo. Então essa chave virou muito rápido. Exatamente, entendeu? Exatamente. E aí, velho, assim, pense nisso, porque assim, isso pra gente que leva a produção da gente bem afinco, assim, no sentido de trazer o máximo possível de coisas, sabe? Eu sou muito assim. Por exemplo, tem episódio aqui do Repercuta, eu já conversei contigo também sobre isso, tu sabe? E que eu fico com pena de cortar as coisas assim, porque... E não é porque é redundante, não é porque ficou engessado, não. Pelo contrário, ficou tão bom que só um roteiro pra ter deixado tão bom. Tá entendendo? Não tem como sentar e ficar divagando, não, sabe? E o que eu sinto, eu só espero uma coisa dos grandes produtores, é eles terem a noção de que eles estão formando uma galera, tá ligado? Assim, sabe? Com essa coisa despretensiosa, mas mas fulano entendeu errado. Mas não importa, cara. A partir do momento que a gente mete a cara num vídeo, ou mete a voz num áudio, a gente tem que ter a noção de que a gente pode estar influenciando pro bem ou pro mal a pessoa, sabe? Não tem pra onde. Então, eu acho, inclusive, Pedro, que há uma geração que está sendo... Assim, a gente vai falar mais pra frente. No futuro a gente vai ver assim, a geração que foi formada a partir dos videocasters. Tipo, a partir do que os videocasters disseram. Do mesmo jeito que há 10 anos atrás era o Pânico, por exemplo, tá ligado? Tipo, muita gente hoje é filhote, é influenciado por essa dinâmica que o Pânico trouxe, tá ligado? Na TV e no rádio, tá ligado? Eu acho que a próxima camada agora é essa, assim, é a geração que vai vir, que são influenciadas, que eu não vou citar nomes, mas que são influenciadas por fulano, que são videocasters famosos, tá ligado? Assim, você falou do Pânico, o Pânico foi um dos que começou isso aí, né, cara? Ele já fazia a mesa redonda de meio formato podcast, rádio, só que é o seguinte, eles tinham roteiro, desculpa falar, mas sempre teve roteiro. Apesar de ser alguma coisa zoada ou uma fofoca das celebridades, era sempre roteirizado. E aí o que você falou que eu achei interessante, e ressalto aqui pra galera que fala de conteúdo, que o conteúdo pode ser descompromissado, né, que você falou, é que, cara, às vezes o roteiro é tão bem escrito, tão bem adequado pro convidado ou pro que você vai falar, que às vezes não parece um roteiro. Você já pegou algum episódio meu e falou, cara, isso aqui tá muito lido, cara. Isso aqui, não, cara, porque aí tem uma parte da condução que é outra coisa, que eu acho que muitos podcasts tinham que começar a fazer também. A condução faz parte de você se vender no áudio, né? Então no vídeo você perde um pouco essa preocupação também, entendeu? Então a condução que você prende ali o telespectador, tanto pela qualidade do teu áudio, da tua edição, quanto pela tua fala, é a condução que vai editar, pô. Então assim, condução mais roteiro, você faz um programa que pode ser o céu é o limite, entendeu? Eu não sei se eu tô me repetindo, mas essa coisa de não se anular. Tipo, a gente gosta de participar, a gente gosta de conduzir no sentido de assim, é a minha cara aqui. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se o mesmo convidado ele for no teu podcast e for no meu,
a gente vai extrair coisas diferentes do cara, exatamente por ser eu que vou estar conduzindo um e você o outro. Então, eu vou ter uma versão de fulano e você vai ter outra versão desse mesmo fulano. Velho, e isso pra mim é foda, tá ligado? Isso pra mim é foda. Esse que é o lance, velho. Esse era um outro lance que aí eu vou criticar do lance dos videocasts, é porque deu um boom realmente. Não tô dizendo que vamos tornar a falar aqui, não estamos dizendo que é ruim. A gente tá falando que quanto mais videocast tiver, melhor. Porque mais concorrência, mais melhora aí o cenário para todo mundo, né? Tanto que vieram aplicativos para auxiliar, né? Veio toda uma tecnologia que facilitou também. A questão é que nos videocasts estão repetindo os mesmos assuntos. Então o cara do Space Today foi em um, é a mesma conversa no outro. E é a mesma em mais 5, entendeu? O conteúdo aí se difere? Não, é só o cenário que se difere. Porque o cara do Space Today não tem obrigação nenhuma de falar nada que não seja induzido. Ele é convidado, pô. Entendeu? Então, assim, até que ponto que o convidado tem que pesar? Aí que entra o lance do roteiro e da condução. Eu acho que eu particularmente, nesse tempo de alguns meses fazendo, passou de um ano e meio, e ouvindo muito mais tempo atrás, eu acho que a diferença tá aí, pô. Você vai entregar uma coisa conduzida e roteirizada para o ouvinte. É o canal para isso, porque você vai colocar todas as suas forças no áudio, né? E vai vender o programa do início ao fim ali, sem apelo de fora, sem apelo externo, né? Perfeito. É isso, cara. E tô falando isso, eu lembro da TV, por exemplo. Tinha convidado que ia no programa do Jô, e esse mesmo convidado ia no outro programa. E eu lembro, eu criança, o pessoal dizia assim: eu não vou ver no Jô não, porque eu não gosto do Jô. Mas gostava daquele convidado. Então, o condutor, ele impediu o cara de assistir ou não, porque você gostava ou não dele. Ou seja, porque tinha a assinatura do cara ali. É muito diferente de você ligar a câmera e responder as mesmas coisas o tempo inteiro. Mas assim, também, como tu falou, assim, não é achando ruim, né? Porque a gente também vai pegando essa onda também um pouco. Por outro lado, se é um desafio fazer com que as pessoas entendam que podcast não é só videocast, por outro lado, as pessoas vão começando a tentar ficar mais familiarizadas, então fica mais fácil a gente mostrar o produto da gente também, sabe? A gente já conversou também isso, a gente não tá parecendo roteirizado, mas tá aqui, inclusive, né? Não parece. Por incrível que pareça, tá roteirizado essa conversa aqui. Quais são as dificuldades que tu vem passando? Eu passo também os desafios na questão de formação de público, velho. E se você quiser até falar da música também, sabe? Porque eu acho tão similar. Foi legal você falar isso. Foi legal você falar isso porque de público consumidor. A gente até conversa da diferença que a gente tem no uso de rede social, usar grupos, o que é que tu utiliza. E o que é que, assim, como é que tu tá vendo esse cenário de divulgação, de formação de público pra tu? Quais são as dificuldades? Foi legal você misturar música com podcast, porque nesse tempo produzindo, depois de muito tempo ouvir e ser entusiasta de rádio, eu comecei a entender que podcast é igual formar banda. Total. Você forma uma banda, aí você tem um conceito da banda no primeiro momento, aí você muda um tiquinho ali, outro tiquinho aqui pra agradar público e tal. E aí você vai fazendo o trabalho de formiguinha, que é conquistando o público. Ainda mais, eu tô falando da gente pequeno, né? Eu tô falando, por exemplo, um grande aí do Pânico fazendo podcast hoje que vai bombar de toda forma. Eu tô falando a gente que é pequeno. Então, cara, é formar público devagar e tudo mais, muito parecido com banda. E eu acho que em algum momento a gente vai colher o fruto, dependendo do que a gente for entregar de episódio, de minisséries, né? Eu fiz uma minissérie, inclusive, do Papo Infinito sobre ufologia. Deu um boom, cara, porque a gente conseguiu interligar os pontos entre os episódios. Esse tipo de coisa, né? Tipo, é como se você fosse fazer com banda, fazer um especial do Michael Jackson. Vai dar uma galera, né? Faz o especial do Michael Jackson durante um mês, em alguma casa, por exemplo. Fazendo analogia, né? Então é muito parecido. E aí você vai vendendo aos poucos. Só que aí o que eu acho difícil, né? É essa onda do pessoal
aí esquece a questão do videocast, eu vou falar mais geral, né? O brasileiro, por exemplo, ele tá muito acostumado à imagem realmente, por causa dos programas de auditório, todo histórico, né? A bibliografia que a gente tem aí, midiática, digamos assim, fazendo um novo termo aqui, de programa de auditório, de novela, de ter aquela coisa da imagem atrelada, né? E aí veio o TikTok nesse meio tempo, o Instagram ficando mais dinâmico e limitando o tempo. Isso tudo, se vai pegar para podcaster, é uma coisa que vai em contra o que a gente está desenvolvendo. Só que ao mesmo tempo é uma plataforma, uma vitrine para todo mundo, né? Então o cara não vai consumir uma música de 4 minutos. A gente quer que o cara consuma um áudio, um personal on demand de 30. Só que a gente tem que vender o peixe dizendo, plataformas gratuitas, você pode dar o play da onde você quiser, aqueles jargões, né? Você pode baixar, e deixar guardado, não precisa ter internet, é só baixar quando tiver e tal, aquela coisa toda. Aquela hora que você vai ouvir o CBN, depois da notícia, dá o play no canal, que você vai ter um outro tipo de informação legal também, é muito parecido com rádio, outra coisa que eu jogo direto, entendeu? Pra quem não é acostumado. E eu acho que isso é um pouco difícil, né, cara? Porque o pessoal tá muito acostumado com imagem atrelada, que é o que eu falei, e coisas mais dinâmicas, assim. Coisas que aconteceram pra tu, que aconteceram depois que tu iniciou esse trabalho, essa produção de conteúdo. Cara, uma coisa inimaginável. Eu nunca imaginei que eu ia ter na minha frente, claro que é na frente da tela do notebook, um cara do nível do Rodrigo Suricato, que eu consegui entrevistar ele no ano passado. Do Barão Vermelho, da banda Suricato. Um puta músico, né? Tipo, de estúdio, de turnê, que eu já admirava de muito tempo. O cara simplesmente topou a conversa. Porque em algum momento ele falou comigo no briefing que gostou do conteúdo. Porque esses caras também não topam qualquer coisa, né? Então, assim, a gente tem que tirar o mérito pra si mesmo nesse sentido de conseguir. E eu consegui. Eu nunca imaginei que ia, por exemplo, abrir um show do Barão. A conversa que eu tive com ele foi a conversa que eu teria em qualquer mesa de bar, entendeu? Mas é como se eu estivesse com ele tomando a cerveja. Outra coisa foi o Rafa Miranda lá da Ego Kill. E a galera daqui de Brasília com histórias também inimagináveis, entendeu? Da região aqui, que a gente resgatou por causa de uma ponta de iceberg e a gente começou a destrinchar, até chegar numa história muito mais interessante do que uma conversa despretensiosa, porque a gente roteiriza, né? Vamos voltar nesse ponto. E aí a gente tira muita coisa interessante. Então, por exemplo, eu entrevistei o Paulo Lopes, que é um grande guitarrista de country aqui de Brasília. Ele é um dos únicos guitarristas de country americano mesmo. Não é nada voltado pro sertanejo. Country americano. Ele falou que estudou lá no EMI lá de Los Angeles com Scott Henderson, Steve Trovato, que são lendas do country mesmo, pé no chão mesmo, e que ao mesmo tempo o cara viajou pra Nashville e encontrou lá vários caras também da música e tal. E uma história dessa eu não consigo numa conversa de repente despretensiosa, entendeu? Então eu acho que é aí que é um grande lance, né, da gente tentar documentar no nosso programa coisas que nunca que se eu fosse abrir um show do Barão Vermelho eu ia ter uma conversa com o Rodrigo daquele jeito. Nunca, cara. Inimaginável, entendeu? Então a gente tem que aproveitar o momento, cara. Então eu acho que é o mais legal, aproveitar o momento enquanto você tá gravando e desenhando o episódio para poder tirar o que tem de melhor. Que aí é o que vai a gente volta lá no conteúdo, né, cara? Conteúdo, galera, conteúdo. Tô falando isso agora, desse histórico. E assim, eu gosto muito do que eu produzo, no sentido de que eu quero daqui a 2 anos eu voltar pra obra e ver qual foi o primeiro episódio que eu produzi, sabe? Esse tipo de coisa eu gosto de ver. Isso. E o que também é interessante é que se você se doa ao seu produto e não fica aquela coisa o tempo inteiro dependendo de um convidado, por exemplo, se for no caso de um podcast que tenha bate-papo, porque tem podcast aí que é storytelling, que eu sou afim de fazer e não fiz ainda.
Tá entendendo? De fazer storytelling, de fazer... Eu te falei também que eu tenho maior vontade de fazer o review, mas isso é uma coisa que eu ainda não consegui desenvolver. Pronto, isso. Mas, pronto, pegando esse exemplo do que tu falou agora, quando tu começar a desenvolver, que tu começar a produzir reviews, por exemplo, pegando o review como exemplo, como você se doa ao seu produto de forma tal que não dependa apenas do convidado chegar e dar o boom ao teu produto, vai chegar uma hora que tu vai poder se reconhecer dentro do produto, sabe? Tipo, eu era assim há 2 anos atrás, veja como é que eu falava, o que é que eu pensava, e hoje eu sou assim, sabe? É uma forma da gente também se analisar, sabe? Nesse sentido. Aquela coisa de que não tem verdade absoluta hora nenhuma. O negócio é aprendizado contínuo, né? A gente até tá comentando aqui que através do conteúdo dá pra se desenvolver bastante, né? Se você é preocupado com conteúdo, com roteiro, com condução, cara, isso aí vai desenvolvendo. Eu fui... volta e meia eu me pego ouvindo o primeiro episódio do Jukestalk que eu tentei fazer um review. Não sei se você chegou a ouvir esse. Não. E, cara, foi tão dor de cabeça fazer, porque eu tava totalmente noob no negócio. E aí, cara, que eu nunca mais quis, mas assim, eu tenho muita vontade de fazer, né? E aí eu vejo hoje, cara, a fala melhorou muito, assim. É aquela coisa, aprendizado contínuo, sempre melhorando, sempre evitando fazer coisas que você fez de errado nos outros também, né? Então é isso, cara, aprendizado contínuo. Acho que é isso que é o segredo, né, cara? Pedro Dukes, uma música importante pra você. Que mudou minha vida, Kid Charlemagne, do Steely Dan. Um disco que tu não... Só vale um, porque todo mundo que vem aqui fica chorando, meu irmão, pedindo 3, 4 músicas, 3, 4 discos, é um só, meu amigo. Cara, tem esse aqui, Down, Two, Then Left, do Boz Scaggs. É um disco muito importante pra minha musicalidade. De 77 esse disco. Um livro. Um livro? A Boa Sorte. Eu não lembro o nome do autor. Um filme que te inspire. Cara, Interestelar, velho. Um programa de TV e uma série que tu curta. Se é que tu assiste TV ainda. Cara, TV aberta eu já não assisto muito tempo, mas eu vou falar um programa que eu sou fã, que é o do Rick Beato, né? No YouTube, que pra mim esse cara é um gênio, ele soube fazer o lance da condução, do conteúdo, junto com a questão do destrinchamento das músicas, né? O Rick Beato, siga o canal dele lá, esse cara é gênio. Uma série, eu vou indicar Demolidor mesmo, aquela série maravilhosa que teve da Netflix um tempo atrás. O primeiro show que tu tocou na vida, que tu fez? Cara, foi um show aqui do lado dessa casa onde eu tô aqui agora. Um parque que tem aqui do lado, eu lembro que a gente sempre fazia, era um show onde tinha umas barracas assim de comidinha, sabe? Não era época de food truck, não. Era barraquinha mesmo. E a gente, todo final de show, a gente fez esse especial umas 3 vezes, a gente tocava Free Bird do Lynyrd Skynyrd no final. Foda. Pra galera sentada, assim. E qual o primeiro show que tu foi ver na vida? Primeiro show, primeiro grande show, tá? Vou consertar aí. Foi do Steppenwolf, cara. Em 2007, aqui em Brasília, no Brasília Music Moto Festival. Eu lembro disso até hoje. Primeiro grande show que eu falei assim, cara, esse show maravilhoso, cara. Steppenwolf. O primeiro, assim, pode ser LP, pode ser CD, pode ser cassete, pode ser DVD. O primeiro que tu comprou? Cara, fita cassete foi Dire Straits, velho. E é o primeiro CD que eu comprei na vida, eu acho que foi do Riding with the King do Eric Clapton. Eric Clapton e B.B. King. Cita agora 5 bateristas que são referências pra você. E aí tu pode tirar o Porcaro, tá? Tu pode escolher 5 tirando o Porcaro, porque aí não tem graça, velho. Não vai ter graça. Não vai ter nem, pô, não vai ter nem, Porcaro, vai ter nem então? graça, bicho. Tu vai falar Porcaro 5 vezes, pô. Fora o Porcaro, que ele é a menção honrosa, né? O primeiro da lista seria o Steve Gadd, que eu sou apaixonado. É o cara que faz os rudimentos na porrada, né? Na base da porrada. O Steve Gadd, o Stuart Copeland, porque teve muita importância no começo da minha vida
como batera. Tem o Tom Branchley, velho, que foi batera do trio de blues do Robin Ford, do Blue Line. Então era ele, o Roscoe Beck e o Robin Ford, né? Então o Tom Branchley também é um puta batera, referência pro blues pra mim. Você perguntou lá atrás, então eu já corrijo aqui. É Tom Branchley, foi um dos principais influências. Um dos caras mais novos que tá me influenciando muito, cara, é o Todd Zuckerman. Porque é o baterista do Styx, né? Ele é um cara da Berklee, acadêmica, acabou entrando na banda no meio do 90, então ele é um cara muito bom. E eu acho que o último que eu posso falar aqui, a referência pra mim, é o Carlos Vega, né? Que já faleceu, da época do Porcaro, gravava demais também. Carlos Vega tocou em várias gravinas aí da vida, e aí é um cara que me apetece muito, Carlos Vega. Fala pra gente aí, Pedro, 5 podcasts que tu indique. Repercuta, por favor. Papo Infinito, Jukstock, sacanagem. Cara, eu gosto muito do... Não tem nada a ver com o que a gente falou. Você falou 5 podcasts, velho. Eu sou entusiasta de churrasco. E aí tem um Fogo podcast que eu curto pra caramba. Isso aí vale a pena porque o cara faz tem a ver com papo de podcast. Ele faz super roteirizado. É um podcast muito bom. Tem um podcast do Guga Mafra também, que eu gosto muito. Esse cara, a gente deve muito a ele também, porque é um cara que abriu aí. Um que eu gosto pra caramba é o História nos Stories, dos nossos amigos lá, né? Eles falam de tudo, mas tudo muito bem minucioso, sim. História nos Stories. Tem o Quem Tem Medo, do amigo nosso, Luiz Melo, que é de terror. Ele é um podcast nerd, só que exclusivamente voltado pro terror e horror. Cara, e o último podcast que eu indico é o Vivo de Música, cara, do Paulo Anhaia. Pra quem não conhece, esse cara é um produtor muito foda de São Paulo, um grande baixista da época do João Gordo, do Supla, então ele é um cara paulistano das antigas, e ele tem um tempo que não solta episódio, mas os que ele soltou foram voltados para produção artística, musical, e eu acho muito legal também. Cara, quando eu vejo alguém ao vivo, eu procuro ver dinâmica, que é uma coisa que eu aprendi com o mestre Porcaro, de tanto ouvir ele, por causa de questão de volume, a pegada da mão, né? O rebote, a questão da intensidade, da acentuação nos rudimentos, né? Então, você toca cada música diferente da outra, total, com pressão, mantendo a pressão. Então, acho que dinâmica tem tudo a ver, cara. Dinâmica é uma coisa que eu admiro bastante, sabe? E tô sempre aprendendo também. Mas eu prezo por dinâmica também. Massa. Escolhe aí 2 momentos. Um momento de felicidade, de realização, e um outro momento que tu se arrependa, enfim, algum momento que tu faria diferente. Cara, um momento de realização, assim, eu acho que foi quando a gente fez o material ano passado, né? Produzido, a gente fez dentro de um shopping e foi produzido audiovisualmente, entendeu? Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo para deixar isso registrado, né? Então foi super especial. Agora um momento que eu acho que não precisava viver mais era aquelas tretas de cachê. Foda, velho. Essa eu acho que, né, de pessoal pegar o seu cachê e fazer o que quiser com ele. Mas fica aí a indignação geral. Escolhe um baterista, se é que tem, tá? Ou um baterista fora do teu nicho, fora do blues, por exemplo, que tu mais se identifique, assim. Mas que eu curto o cara, sabe? Apesar de ser de outro estilo. Eu acho que é o Danny Carey, cara, do Tool. Porque ele tem uma musicalidade pulsante, é uma coisa tem a ver com os batimentos cardíacos. E aí é tudo que... É aquele progressivo que a gente já até comentou isso, né? É um progressivo respeitando as leis da física. Eu acho engraçado, cara. O Danny Carey é sensacional. Pra mim é um gênio da batera, sacou? E é totalmente fora da minha linguagem, assim. Nem domino. E dentro da tua linguagem, qual baterista que tu não se identifica? Apesar de estar no mesmo estilo que tu, dentro do blues. Que não identifica. Tu diga assim, porra, toca blues, mas eu não consigo me conectar com o cara. Cara, um batera que eu não consigo me identificar, por incrível que pareça, apesar de eu admirar ele como músico e o legado dele gravando outros artistas, é o Steve Jordan, velho. Eu não consigo curtir o timbre dele,
Eu sei que ele tem aquela pegada de proposta, assim, ele influencia uma galera, mas não consigo. Eu já tentei mimetizar ele pra tocar, porque tem muita coisa a ver com o que a gente fazia na Procurados Blues Band, né? Por causa do John Mayer e tal, mas não é um cara que não me apetece muito, não. Vamos lá, voltar pra nerdice. E se tu pudesse voltar no tempo, ou andar pra frente no tempo, no futuro, no passado, enfim, escolher uma banda que pudesse ser o seu baterista, qual seria, assim? Isso é fácil. Não, peraí, lá vem, vai, manda aí. A minha favorita de todos os tempos, cara, é Steely Dan, velho. Steely Dan. Essa é a banda que eu indico todo mundo ouvir, fazer um laboratório intensivo, assim, sentar, porque eram os músicos de Los Angeles da época de ouro. Mas eles fizeram uma banda que não foi pro mainstream, mas era a banda principal. Tanto que a banda, quem é fixo são 2, tá? Por isso que Porcaro já gravou na banda, Steve Gadd. Você vê o nível da galera. Tem alguma banda, Pedro? Ou algum grupo, alguma coisa que tu curta, mas que tem certa vergonha de dizer? Escuta caladinho ali, não vai dizer a ninguém que tá ouvindo. E que vai dizer aqui agora pra gente. Tem algum? Escuta só caladinho ali, ó, sem dizer a ninguém. Não sei, velho. Mas escuta. Eu acho que é o... Não, cara. Correu. Mais um convidado que correu dessa pergunta. Pô, eu não tenho, cara. Eu acho que se eu viesse preparado, certamente eu teria. Tá bom. E eu queria que tu deixasse um conselho, uma dica, um conselho, enfim, um pensamento, tanto para quem começou a tocar bateria agora e também para quem tá começando a produzir podcast agora, para quem tá pensando em produzir. O que é que tu pode deixar pra galera? Para podcast, só para começar pelo podcast e depois ir para música, para podcast é mais ou menos o que eu e o Jade falamos aqui. Tentar fazer, eu sei que a onda do despretensioso traz muitas coisas legais e isso sempre trouxe, né? Desde talk show, desde programa de auditório que o pessoal improvisava, né? Saiu umas coisas engraçadas, legal, mas até o lance de conteúdo. Então acho que o pessoal tem que roteirizar mesmo, você tem que pesquisar o seu convidado, pesquisar o que você quer falar, ter início, meio e fim, eu acho isso importante. Para podcast é isso que eu indico. E também procurar captar o áudio de uma maneira legal, seja ou na captação na fonte, no microfone bom, ou editando, fazendo um produto final legal, né? Agora, sobre música, Jade, mais pro lance da batera, é tentar ouvir mais do que tocar, velho. Acredita? Eu sou o cara que indica isso. Você quer tocar? Às vezes o menino tá tentando tocar logo, né? Aprender logo aquele rudimento e tal. Eu falo assim, não, cara, ouve, 2 fones, de preferência, fone bom, ouve os detalhes, ouve o que ele tá fazendo, o feel, né, que o pessoal dos Estados Unidos fala, né? Todo o sentimento que ele coloca na batida, né? Aquela respiração, né? Eu acho que a respiração é um lance muito importante, que aí tem a ver com a dinâmica que eu falei. A dinâmica, pra mim, é o essencial de todo batera. Batera que não tem dinâmica, que atropela, ou que toca alto demais, ou que só sabe tocar baixo demais, sem acentuar, eu acho que teria que rever esses conceitos. Então, essa parte aí que eu indico. Ouça mais do que toque, porque na hora de tocar, essa questão de ouvir vai fazer diferença. Esse foi Pedro Diux, nesse que foi mais um episódio aqui do Repercuta. Sigam o Pedro nas redes sociais, escutem o Diux Talk, eu curto, escutem o Papo Infinito. Pedro, te agradecer mais uma vez, velho, por ter aceitado o convite, e fica esse último espaço para o último recado. Se você quiser responder alguma coisa que eu não tenha perguntado, e se quiser mandar algum recado para alguém, enfim, a hora é essa, fica à vontade, e muito obrigado, velho. Pô, Jade, obrigado aí pelo espaço, você é um brother aí da podosfera, digamos, né, e baterístico também. Vida longa ao Repercuta, eu acho esse nome muito foda, muito bem pensado. A gente repercutir, eu tenho dificuldade com essa palavra, não sei porquê, repercutir o que a gente acha que é legal, né? E é isso, cara, sigam lá, o Diux Talk tá fácil de encontrar nas plataformas, Papo Infinito também, a gente tem um link interativo que leva para vários lugares. A base mesmo de divulgação, a vitrine é no Instagram, então do Instagram tem um link dos 2 que leva para todo lugar. Eu tô nas redes também, tô marcado lá na bio dos 2 podcasts. Dá uma força, né? Porque a gente precisa de ouvinte aí para fazer sentido. Com certeza.
Mas é isso, Jade. Brigadão de verdade, cara, pelo convite aí.